o caso de Felipe Martins é um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório de Fábio Alvarez Shor, capanga do juiz, ministro, ditador Alexandre de Moraes. Fábio Alvarez Shor, capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. O Brasil estarrecido está, neste momento, com as notícias que saem na Folha de São Paulo, matéria de Glenn Greenwald, sobre Alexandre de Moraes, seus juízes auxiliares, que fraudaram, essa é a palavra, fraudaram todo o devido processo. Está absolutamente claro. Inclusive, em uma das conversas, um dos seus juízes auxiliares diz ao colega que Alexandre de Moraes perguntou: quer que eu faça o laudo? Deputado Gilson, um ministro do Supremo perguntando ao seu subordinado se quer que ele faça o laudo, como uma forma de pressão para que produza provas. É um absurdo, é um absurdo. Eu quero, porém, senhor presidente, voltar um pouco nessa semana, não para o dia de hoje desta notícia, mas para o final da semana passada, quando foi colocado em liberdade alguém que jamais poderia ter sido preso. Me refiro a Felipe Martins. Eu quero falar sobre esse caso porque esse caso é escabroso sob todos os pontos de vista. Pela sua prisão, pelo abuso de autoridade sofrido no momento da prisão, no momento em que esteve preso, durante 6 meses. E depois, quando foi solto, ficou mais de 6 horas aguardando, sob abuso de autoridade, a chance de voltar para casa. Senhor presidente, o caso de Felipe Martins é um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório de Fábio Alvarez Shor, capanga do juiz, ministro, ditador Alexandre de Moraes. Fábio Alvarez Shor, capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. Faz questão de usar essa palavra utilizada por Eduardo Bolsonaro sobre a Polícia Federal como um todo, e estão agora processando Eduardo Bolsonaro. Me processe, Fábio Alvarez Shor! Me persiga, como covardemente faz com os outros! Delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, covarde, cachorrinho, capanga de Alexandre de Moraes! Com base num relatório produzido por este fake policial federal, bandido, que utilizou, encontrado no computador de Mauro Cid, uma lista de passageiros, rascunho, uma lista de passageiros, tentativa, em que constava o nome de Felipe Martins, para dizer que ele havia saído do país no final do ano de 2022, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com base naquela suposta saída que jamais aconteceu, pediu a prisão em 2023, fevereiro de 2023. Uma coisa nada tinha a ver com a outra. E depois, caro presidente, que a defesa de Felipe Martins comprovou que ele estava no Brasil naquela época em que alegadamente ele teria se ausentado do país, porque tinha viajado com a Latam, porque o seu telefone da TIM tinha sinal no Brasil. Depois de comprovar, sabe o que Alexandre de Moraes fez? Mesmo sob o pedido da Procuradoria-Geral da República, em março, para que Felipe Martins fosse solto, fez o que revela Glenn Greenwald, pediu novas diligências para a Polícia Federal, jogo tabelado. E sabe o que aconteceu, senhor presidente? Apareceu uma nova suposta prova. Apareceu uma lista que é publicada nos sites dos Estados Unidos da imigração, chamada Travel History, com o nome de Felipe Martins, como se ele tivesse saído. E com base nessa nova informação, Alexandre de Moraes manteve preso Felipe Martins ilegalmente. No entanto, senhor presidente, sua defesa fez contato com o CBP nos Estados Unidos, que é o órgão responsável em Orlando e nos outros aeroportos internacionais pela entrada e saída de passageiros, de turistas, viajantes,
E inicialmente o CBP disse em abril, está na mídia, que não havia registro do I-94, que é o único documento formal que registra a entrada de um cidadão nos Estados Unidos. O Travel History, em todos os documentos oficiais, no site mesmo diz que ele não pode ser utilizado para fins legais. Pois bem, senhor presidente, foi utilizado então de subterfúgio ilegal para fraudar a entrada de Felipe Martins, colocando, David Soares, um passaporte no sistema americano, vencido mais de 1 ano e meio, como se ele tivesse entrado. Tem crime acontecendo em território americano, com potencial participação da Polícia Federal. Fábio Alvarez Shor, o senhor será chamado na CPI do abuso de autoridade, porque ela vai acontecer. E vai ser chamado também o ex-diretor da penitenciária onde Felipe Martins esteve. Me relatou, estive com ele da 00:30 de domingo para segunda até 5h40 da manhã de segunda-feira. Por mais de 5 horas ouvi os relatos do abuso sofrido por Felipe Martins durante toda a madrugada e não tive 1 minuto sequer de sensação de cansaço, porque a adrenalina era tanta e a indignação e a revolta tamanha, em virtude dos abusos que ele sofreu, que em solidariedade permaneci ao lado dele, de sua esposa e amigos, na sua casa, ouvindo e acompanhando cada relato. E me relataram, senhor presidente, que ele ficou 54 dias sem poder receber a visita da sua esposa. Depois, senhor presidente, ele foi colocado numa cela de triagem insalubre. Aliás, antes disso acontecer, antes dela poder visitá-lo, em isolamento de solitária por 10 dias, proibido pela lei de execução penal. Quando reclamaram ao governador Ratinho Júnior, ainda bem que tomou providências, demitiu, exonerou Edvaldo Willis, o diretor que, não coincidentemente, deputada Érica Cocai era afiliada ao PT desde 2001. As perseguições que ele sofreu dentro da cadeia são dignas de pessoas que não têm o menor caráter. E depois de passar durante todo esse período ilegalmente na cadeia, injustamente e inconstitucionalmente, teve de esperar para poder finalmente ir para casa entre 10 da manhã até depois das 6 da tarde, para que o alvará de soltura fosse cumprido. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que o que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, finalmente é a máscara caindo desse ditador para a grande mídia, onde estava antes a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo. Poucos jornalistas deram atenção para esses abusos, cometidos inclusive contra colegas de profissão jornalistas. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Revela-se aqui sem passaportes, contas bloqueadas, e os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes, claramente sabendo das ilegalidades, porque dizem aqui que estavam gerando provas, estavam criando as provas para gerar os relatórios. Encerro, senhor presidente, com um print aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Gilson Marques, Vossa Excelência que é advogado, Vossa Excelência que é advogado, isso aqui é um juiz querendo forjar provas, pedindo para ver como bloquear e prever multa. Isso não é papel de juiz. Aliás, querem fechar a procuradoria. Onde estão os procuradores? Levantem-se, jornalistas brasileiros. Chega, impeachment de Alexandre de Moraes já, e CPI do abuso de autoridade também, para que os abusadores sejam punidos de fato nesse país.